Amém, igreja? Que glória, né, irmãos? Um dia ele vai vir nos buscar e está muito próximo, hein? Quem está vendo o que está acontecendo no mundo aí? Diga amém. A coisa está acontecendo. Irmãos, eu queria chamar essa criança aqui na frente, a Bianca, que vai dar aula para ela. Amém, Bianca? Amém, isso aí. Se veio criança é porque veio a professora, então é porque Deus quer que ela faça a obra. Mãe? Então vamos orar por eles, né, irmãos? Vamos clamar ao Senhor Jesus para que Deus possa despertar no coração das crianças de estar subindo para a casa dele, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós queremos colocar esta criança, Pai, nas tuas mãos nessa hora, Senhor. Ela veio para a tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Pai, eu sei que o Senhor já preparou a tua serva, Pai, para poder estar ministrando, Pai, uma palavra para ela, Senhor, para poder estar ensinando, Pai, a ela o caminho, oh meu Deus, da salvação, o caminho da verdade, o caminho que leva ao céu, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha derramar a tua unção sobre a vida da tua filha, capacitando ela, Pai, para que ela possa, meu Deus, ter o temor, Pai, e o tremor diante de ti, Senhor, porque esta obra, Pai, ela é maravilhosa, Pai, ela é gloriosa, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que do outro lado, Pai, o inimigo se levanta muito bravo, Senhor, mas ele já está vencido, Pai, porque nós fazemos a obra, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós estamos guardados, Pai, pelo sangue dEle, Pai, que foi derramado, Senhor, lá naquela cruz do Calvário, Pai, por causa dos nossos pecados, Senhor. Por isso nós oramos e nós te pedimos que o Espírito Santo, Pai, venha sobre eles, Pai, capacitando, oh meu Deus, dando graça, Senhor, hoje e para todo sempre, Pai, pois assim nós oramos e assim nós te pedimos, amém e graças a Deus, amém, irmã? Vai lá, glória a Deus. Irmãos, eu quero que você pegue a tua Bíblia, glória a Deus, aleluia. Pega a tua Bíblia, abra lá em Deuteronômio, glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, irmãos. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, irmãos. Ajuda o pai lá, João. É isso aí. Deuteronômio. Lá no comecinho da Bíblia, João, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e depois vem Deuteronômio. O Pentateuco, 5 livros de Moisés, o livro da lei, né? Aleluia, amém? A palavra de Deus fala assim, irmãos: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás
e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmão, você viu que nós estamos diante de uma palavra que Deus faz ali com Moisés, né, uma proposta. Falou: ó, Moisés, avisa o povo que eu nesse momento faço aqui com eles uma aliança, um propósito. Faço com eles, né, um voto, né? Isso pode ser chamado voto, porque Deus falou para ele, falou assim: ó, se você, ó, vê que proponho, né, a vida hoje, a vida e o bem. Então quem quer viver é automático, irmãos, que quer o bem, que quer viver, fazer o bem, é automático. Porque quando a pessoa ela entrega a vida dela para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, ele não quer vida, né? Ele quer a morte, porque é o próprio corpo que ele está cedendo para poder servir as trevas. Então por isso que a Bíblia fala que aquele que quer a vida, né, é automático que ela quer o bem. Ó, a morte e o mal. Então Deus fez um propósito, propôs para Moisés, para o povo, que eles escolhessem. Só que Deus regeu, né, os mandamentos, falou como que deveria se comportar, né, um filho da luz, uma pessoa que quer a vida. Então ele começa assim no versículo 16, ó: se guardares, ó, o mandamento que hoje te ordeno, ó, vírgula. E aí ele fala qual o mandamento que nós devemos guardar em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus
juízos. Então Deus, Ele fala assim, ó, então você tem que andar no meu caminho, você tem que ouvir e prestar atenção nos meus estatutos. O que é estatuto, irmãos? É uma regra, né? É uma regra que Deus colocou para que o povo de Israel fosse abençoado. Então, estatuto pode se chamar hoje uma doutrina, né? Então o povo de Israel tinha que ter uma doutrina. Por quê? Porque o povo de Deus, ele é diferente do mundo, ele não é como o mundo, ele não anda como o mundo, ele não pensa como o mundo, né? Então é diferente. Então existe a doutrina de Cristo, né? Então Deus falou assim, ó, Moisés, eu quero que você fala para o povo que obedeça a doutrina que eu vou impor. Para quê? Para os meus filhos. Porque, irmãos, nós não somos bastardos. Filhos bastardos, irmãos, que andam para lá e andam para cá porque não tem pai. Quem que é o pai dele, né? Eles vão buscar fazer DNA para poder descobrir o verdadeiro pai. O bastardo é assim. E nós éramos bastardos. Hoje nós não somos mais. Hoje nós somos filhos. Hoje nós já se encontramos, né? Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Então a gente tem que vigiar. Então Deus, Ele faz esse propósito, né? Para o povo, para Moisés, para que Moisés pudesse ali exortar o povo. E os seus juízos. Irmãos, então tem o juízo de Deus. Deus, a Bíblia fala que Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é mansidão, tudo isso Ele é, nós sabemos disso. Mas Deus também Ele é justo, irmãos. Ele é justo. E vai chegar um dia que todos nós vamos estar diante dEle, e se nós não tivermos um advogado para defender nossa causa, nós vamos ser julgados. Por isso que Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado. Porque nós já reconhecemos hoje que sem Cristo não dá. Sem a presença do Espírito Santo, não tem como nós obedecer a palavra de Deus. Então a Bíblia fala que os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então tudo que nós vamos possuir, irmãos, tudo que nós vamos possuir, se nós não estivermos debaixo da doutrina do Senhor Jesus, o que pode acontecer? Aquilo que nós vamos adquirir pode se tornar em nossas vidas uma maldição. Pode se tornar uma maldição, não bênção. E isso, irmãos, em todas as áreas. Em todas as áreas. Você fala, irmão, no casamento pode acontecer? Pode. No casamento pode acontecer. Vem de ser uma bênção, pode se tornar uma maldição. Ah, mas irmão, pode ser filho? Pode. Filho pode ser uma bênção, mas também como pode se tornar uma maldição. Então essa é a nossa regra de fé, não tem para onde correr. É bíblico isso. Tanto que Deus falou assim, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Você escolhe. Ele colocou diante de nós a vida e a morte. Então, a Bíblia fala assim, ó. Porém, ó, se o teu coração
se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Então você viu o que falou a palavra? Se o teu coração, se o teu coração se desviar. Então, irmãos, quantos nesse momento que nós estamos aqui vivendo se desviaram? Aí você fala assim, irmão, mas por que ele se desviou? Mas ele estava na igreja, ele era um obreiro, ele era um pastor, ele era um diácono, ele era um levita, ele era um servo do Senhor, ele conhecia a palavra, os pais ensinaram o caminho para ele, né? Os pais educaram eles na palavra, porque ele deu ouvido ao coração dele. É isso que aconteceu. Porque a Bíblia, irmãos, ela declara, né, com exatidão, assim, com certeza, que o coração do homem, ele é enganoso. E a Bíblia fala que, além dele ser enganoso, a Bíblia Sagrada fala que ele é corrupto. O coração do homem é corrupto. Então a Bíblia fala que, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido. Por quê? Porque o coração né, quando a pessoa vai pelo coração, ela acaba se desviando no caminho do Senhor, porque ela ouve outras vozes. Porque da onde sai, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que é do coração que sai todo mal, viu? Todo mal sai do coração. A Bíblia fala que você não precisa matar alguém, tirar a vida de alguém. A Bíblia Sagrada fala só de você, né, tá no teu coração o desejo, né, de poder fazer um mal por alguém, você já está matando. Você já está matando. Então, Deus, ele coloca diante do povo essa situação, essas condições. E a Bíblia então fala assim, então hoje te declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para o possuires. E a Bíblia fala assim, no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Olha o que Deus fala: escolhe. Você tem o direito de escolher. Eu te coloquei diante de você. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia Sagrada fala que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia Sagrada fala que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Então Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não muda, irmãos. Deus, ele é Deus. Então Deus, ele coloca hoje diante da humanidade a bênção e a maldição. Deus coloca diante da igreja a bênção e a maldição.
Você que tem que escolher, nós que temos que escolher, nós que temos que escolher. Porque Deus coloca a vida e a morte, é o direito de escolher. Então, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, se você quer vida na tua descendência, você tem que escolher a vida. Você tem que lutar por isso. E Moisés, irmãos, ele toma uma decisão. E ele escolhe, né? A Bíblia Sagrada fala então que ele escolhe a vida. A vida. Porque ele obedecia a Deus. Ele ouvia a voz de Deus. E amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Só que Deus coloca aqui uma condição para o povo, né, para a descendência daquele que escolheu a bênção. Tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, irmãos, diante dessa situação aqui, nós temos só dois caminhos, a bênção e a maldição. É nós que escolhemos, e se você pegar no Novo Testamento, tem uma lista, né, daquilo que a pessoa que não obedece vai receber a morte, né? Por quê? Porque a desobediência faz isso. A Bíblia fala que os afeminados, o que vai acontecer? Né? Morte. A Bíblia fala que os mentirosos, o que vai acontecer? Morte. A Bíblia fala que os adúlteros, os idólatras, os feiticeiros, todos esses, irmãos, estão escolhendo o quê? A morte. Então Deus coloca diante de nós a vida e a morte, nós temos o direito de escolher. Mas parece que o mundo está cego, não está enxergando isso, não está vendo. Parece que as pessoas estão andando, achando que nada disso que Deus falou vai acontecer. Que foi-se o próprio Deus que falou. Tanto que a Bíblia fala no versículo 23 de Deuteronômio, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então você vê que a bênção tem que ser passada de geração em geração. Então, quando você está na presença do Senhor e você passa dessa vida para outra, então você pode abençoar como mal amaldiçoar. Mas Moisés aqui, então ele abençoa as 12 tribos de Israel. E ele começa falando assim,
Disse, pois, o Senhor, então esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, ó Senhor, o Senhor veio do Sinai, e lhe alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Pará, e veio das miriades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, à direita tem o fogo da lei. E a Bíblia fala que Jesus é o quê? Um fogo consumir? É a palavra de Deus, irmãos. A lei do Senhor. Então, o que está à direita de Deus? Né? A lei. Está o Senhor Jesus Cristo, porque todos nós estamos desconstituídos da glória. Por quê? Porque todos nós não conseguimos permanecer na lei. Todos, ninguém conseguiu. Então Jesus, ele se tornou o quê? A nossa lei, né? Ele venceu a lei, ele venceu a morte, Então, irmãos, Moisés, então, ele começa a abençoar, e ele fala assim: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam aos teus pés, e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei, por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel, viva Rúben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, com as tuas mãos peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Olha aqui Moisés abençoando as nossas vidas, irmãos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem teu fidedigno, que tu provastes em massa, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu aos seus irmãos, e não estimou aos seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lobos dos que se levantam contra ele e os aborrece, para que nunca mais se levantem. Então, olha o que Deus, o que Moisés falou para Deus. Porque Levi, irmãos, os levitas não respeitaram nem os pais, nem as mães, nem os filhos, por causa da desobediência. Não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não ouviu o filho, não ouviu ninguém.
Ele só ouviu a voz de Deus. Está aqui escrito, sou eu. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi. Olha isso, irmãos. E não conheceu aos seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Está vendo, irmãos? Então, Moisés fala dessa tribo de Levi com muito orgulho, porque nada impediu a obra na vida dos levitas, nada. Mãe, pai, filho, filha, esposa, nada impediu a obra, na vida dos levitas com o Senhor. Ensinou, os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa, o seu poder, Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrece, para que nunca mais se levantam. E aí vai, irmãos. Então Moisés pede a benção para Benjamim, pede a benção para José, para Zebulum, para todos eles, irmãos, para Dan. Pede a bênção, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia nos mostra que como nós podemos abençoar, como nós também podemos amaldiçoar. Mas Deus também colocou diante de nós a vida e a morte. Então Deus, através da escolha da pessoa, Deus pode amaldiçoar a pessoa? É bíblico, porque foi Deus que colocou diante da gente, para escolher. Então a escolha é nossa. Se nós escolhemos errado, automaticamente nós vamos vivermos errado. E no versículo 30, no primeiro versículo, fala assim, quanto pois todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para que onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais.
o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. De novo, pois, dará a voz do Senhor, darás ouvido à voz do Senhor, e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exaltar em ti, para te fazer bem como exaltou os teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os teus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado e difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo trago e nolo faço ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizer: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Está vendo? Está aí, ó, no teu coração. É a nossa luta, irmãos. Está aqui dentro, ó. Está aqui dentro. E está na tua boca. Você que tem o direito de escolher a vida e a morte. Eu que tenho o direito de escolher a vida e a morte. Está no nosso coração e está na nossa boca. Amém? Eu creio que nós nessa noite viemos escolher aqui a vida. É isso, irmãos? Nós viemos escolher a bênção. Porque a Bíblia fala que aquele que tem um abençoador, já é automático ter o quê? A bênção. E nós já temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Amém, igreja? Então nós temos que vigiarmos o nosso coração. Vigie o que sai da tua boca. Viu? Vigia. Se Deus está te mostrando algo, toma cuidado. Viu? Porque, ó, presta atenção. Eu vou ensinar uma coisa para você. O inimigo, você está vendo ele, mas ele não está te vendo. Você não permita que ele te vê, que ele está vendo que você está vendo ele. Você sabia disso? Você está vendo uma pessoa que o inimigo está trabalhando, mas faz de conta que você não está vendo, né? O diabo fica perdido nesse sentido. Você sabia? Muitas vezes você está vendo uma situação, mas se você falar, o diabo vai pegar. Fica nos seus pensamentos. Vigia. Olha, presta atenção. Por quê? Porque uma coisa é você estar vendo o teu inimigo, né? Você está vendo a ação dele, como que ele está agindo, onde ele está trabalhando, de que jeito, de que forma. Então você não pode dar bandeira para ele, mostrar que você já viu. Você tem que
Vigiar. Ele está achando que você não viu, mas você já viu, você já está vendo já o que está acontecendo. Por quê? Porque se ele vê que você viu, o que vai acontecer? Ele vai juntar toda a corja dele e vai mandar para cima de você. E aí o que vai acontecer? Né? Aí você não vai entender o que está acontecendo. Aí você vai ficar desesperado, porque vai falar, mas o que aconteceu? De repente virou meu mundo dos avessos? É isso aí, irmãos. Nós temos que ser prudentes. A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes. A Bíblia fala que nós temos que vigiar. Então vigiar, irmãos, é diferente quando você já entra na batalha em oração. Você vigiou, você está vendo. Aí você vai pedir o que para Deus? Uma estratégia, não é isso? Você vai pedir uma estratégia. Como que eu vou agir nessa situação, Senhor? De que jeito que eu vou agir para que o Espírito Santo possa trabalhar, para que Ele possa mover a situação, as condições? Porque, irmãos, muitas vezes não é a pessoa, nós sabemos que é o que está na pessoa. Mas o inimigo, ele é tão sujo, que se ele sai daqui e ele acha uma casa vazia, né? O que ele faz? Ele entra. Então muitas vezes ele vai fazer o que? Ele vai entrar no filho, vai entrar na filha, vai entrar na mãe, vai entrar, né, no amigo, vai entrar no pai, né? E a Bíblia fala que aí vira uma discórdia, né? Vira uma bagunça. Então nós temos que vigiarmos, nós temos que se policiar. Então nós temos que ter, né, essa sensibilidade de ouvir, né, a voz do Espírito Santo, ouvir a Deus, né, e prestar atenção nesse versículo aqui, ó, nesse detalhe, pois essa palavra está muito perto de ti. Olha isso, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então está muito perto para a gente cumprir todo o estatuto de Deus, todo o mandamento do Senhor, né, irmãos? É nós fazer nosso coração calar, né? É fazer a nossa boca se fechar e saber o momento certo, a hora certa de falar. Amém, igreja? Porque é bíblico. Você quer ver? Abre lá, Mateus capítulo 18, irmãos, e versículo 15. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, irmão, capítulo 18, versículo 15. Aleluia. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, irmão, já começa aí, ó. Nós temos que vigiar. Olha o que Deus nos ensina. Se você tiver alguma coisa, se o teu irmão pecar contra ti, falar mal de você, pelas suas costas, primeiramente Deus fala para você ir falar com ele, só você e ele. Por quê? Porque se você sair falando, o que vai acontecer? O inimigo vai amar, vai haver uma confusão. Então, ó, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que ele, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Aí você pega uma pessoa e vai até ele.
se ele não der ouvido para você. Mas se ele ouvir, acabou a conversa. Não tem mais conversa. Então nós não podemos dar brecha para o inimigo. Então a Bíblia fala que se ele não der ouvido, você pega 2 pessoas e vai até ele, conversa com ele. Mas se você fermentar isso, o que vai acontecer? Né? E se ele não os atender, aí o que fala a palavra aqui, dize-o a igreja. Aí a coisa já apertou, irmãos. Aí a coisa fica séria. Por que fica sério? Porque as coisas espirituais existem, irmãos, e as pessoas estão brincando. Eu passei hoje na rua da minha casa e eu fiquei muito triste, porque eu vi uma pessoa sentada na porta com 2 tubos no nariz, um tubo de oxigênio, e eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Até esses dias, irmãos, ele é pedreiro, moreno forte, cheio de saúde mesmo, irmão, saúde, porque eu conheço ele há muito tempo. Eu passei e vi ele assim, ele deu acenou com a mão assim, tentou levantar a mão para acenar para mim, e cortou meu coração. Só que eu fiquei sabendo recentemente, há um tempo atrás, que ele estava servindo, sabe o que? A Umbanda. E eu preguei tanto para ele, irmãos. E ele trabalhou para a gente muito tempo na empresa. Ele fez os banheiros lá no Royal. Sentou os pisos dentro dos banheiros. E um cara trabalhador. Mas eu vi aquilo lá, irmão, fiquei muito triste. Muito triste. E você vê, irmãos, eu falei tanto para ele sair, vim para o Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus. Levei testemunho comigo para falar com ele. E agora, o que nós podemos fazer? É orar pela vida dele, para Deus ter misericórdia, da enfermidade dele, porque a mulher dele era uma serva da igreja, ia com a minha esposa falecida na igreja. Então era conhecedor, sabe quem era Deus, E eu não sei se ela também foi com ele, estava frequentando com ele esse tipo de coisa. Mas a gente fica triste porque agora nós temos que dizer para a igreja, Porque a gente já falou, já orientou, a pessoa não deu ouvido, agora traz para a igreja. E a igreja, irmão, e se recusar a ouvir também a igreja, olha o que vai acontecer agora. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Você vê? Considera ele como o mundo. Acabou. Então você vê como é muito sério, irmãos, a palavra, e em verdade vos digo que, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus, através da igreja. Por isso que quando você veio para Jesus, você aceitou Jesus, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina a orar e fazer o que? Ligar o teu nome no céu. Por isso que a pessoa, quando aceita Jesus, o pastor ora e fala assim, escreve o teu nome, escreve o nome dele, Senhor, aí no livro da vida. Escreve o nome dele. Como a igreja tem essa autoridade de escrever, de pedir a Deus para escrever o nome, a igreja também tem autoridade de pedir para desligar. Olha como é sério, Por quê? Porque a igreja
está fundamentada num corpo. E nesse corpo, quem é o corpo da igreja? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Cristo. Então, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedido, por meu Pai que está nos céus. Então nós temos o direito de escolher. Você viu lá? A vida, né? Ou a morte. A vida é o bem, e a morte é o mal. Então é escolha. Se dois concordarem a bênção, então quer dizer, Deus vai ouvir, vai se cumprir a bênção. Mas se dois concordarem na maldição, o que vai acontecer? A maldição. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado, porque o nosso coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, e nós temos o direito de escolher, né? Servir o bem ou servir o mal, ter vida ou ter morte. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria que se quiser abrir a tua Bíblia lá em Hebreus, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Glória a Deus. Hebreus. Glória a Deus. Hebreus. Quer ver, irmãos? Deixa eu pegar aqui o versículo. Irmãos, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 23, Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Está vendo, irmãos? De muitos. E aparecer segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Então, irmãos, por muitos, não por todos,
Porque nem todos querem. Viu, irmãos? Nem todos querem. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todos querem que Jesus tire o pecado deles. É isso que fala a Bíblia. Jesus veio para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Só que nem todos querem, né? Então, a Bíblia Sagrada fala assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, não vai ter outra vez, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, irmãos, temos que vigiar. Ele já levou sobre ele os nossos pecados, né? Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele fez o sacrifício perfeito, viu? Agora depende de nós, né? Ele já fez a obra. Ele já levou até o fim a cruz dele. E nós temos que seguir esse caminho. Não podemos parar. Amém? Levanta as tuas mãos, irmão. Maravilhoso Deus e querido Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todo sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus, vai em paz, Deus abençoe.